Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal ia entrando. Boa noite, Carla. Boa noite, Adriana, Otávio. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre as questões com o pai. Hoje eu vou trazer as dinâmicas ocultas que acontecem na família que levam o filho a rejeitar, julgar ou se desconectar do pai. Nem sempre o problema está no pai. Nem sempre está na relação direta do pai com o filho. Às vezes tem emaranhamentos sistêmicos. Isso que eu vou trazer para vocês hoje, essa compreensão de tudo que pode estar por trás da ruptura entre o pai e o filho, ou a filha, né? Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Como é que vocês estão? Hoje tem pouquinha gente na live. O pessoal ainda vai entrando, né? Ontem a gente conversou sobre algumas consequências da falta do pai, né? As dificuldades que a pessoa fica na fase adulta quando faltou esse tomar a força vinda do pai. E os conflitos que acontecem entre pais e filhos, ou filhos e pais, não importa, que levam à ruptura desse fluxo de amor que vem do sistema familiar. E isso traz muita consequência. Então, a gente conversou ontem sobre algumas consequências desses bloqueios, né? Desde uma dificuldade de se realizar ou de realizar projetos, sustentar projetos, de sentir-se incapaz, de ter conflitos com o chefe ou com o masculino, de ter problemas com dinheiro ou até com alto valor profissional, de sentir que sempre falta alguma coisa para poder avançar. Então, tudo isso são consequências de um conflito com o pai, de não tomar essa força do masculino. Mas a gente vai ver onde é que está a raiz disso tudo. Porque nem sempre está numa discussão entre pai e filho, ou filho e pai, ou filha, não importa, né? Não está só nisso, tem muito mais coisa por trás. E é isso que a gente vai olhar hoje. Bem-vinda, Sayonara. Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Depois a gente vai fazer uma dinâmica sistêmica no final, para extensionar o campo, para trazer cura, né? E aos pouquinhos ir trazendo cura para essa relação. Na quarta-feira vai ter um trabalho de grupo, onde eu vou estar trazendo dinâmicas da constelação com o tema relação com o pai, curando a relação com o pai. Então, quem quiser participar, se inscrevam, tá? 4 créditos, são 2 horas e meia de trabalho, começa às 8 da noite, vai até às 10h30. Vai ser um trabalho bem profundo para estar curando essas questões. Embora seja uma sessão de grupo, mas eu faço abordagem individualizada durante a sessão, de acordo com o que a pessoa vai precisando. Então se inscrevam, tá? Ainda tem vaga. Bem-vinda, Sheila. Rubi, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai conversar sobre as dinâmicas ocultas, ou seja, situações que não ficam claras, que levam o filho a julgar, rejeitar ou se desconectar do pai. Tem muitas situações na família, gente, que acontece no sistema familiar que leva a isso. E muitas vezes leva a pessoa até a sentir raiva do pai. Ou mesmo se dando super bem com o pai, tem um super vínculo com o pai, mas falta o pai. Tem isso também, tá? Isso a gente vai conversar hoje. Boa noite, Rubi. Bem-vinda. Bem-vinda, Sandra, Cíntia.
Marciele, sejam todos bem-vindos. Paulinha, bem-vinda. Bastante gente nova na live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Cíntia. Então, assim, boa noite, Paulinha. O que levaria, então, esses conflitos, né? O que pode levar ao conflito? Uma situação muito comum, gente, que é talvez, assim, uma das maiores causas que levam o filho a ter conflito com o pai, a se desconectar, a rejeitar ou a julgar esse pai, são as situações em que a mãe fala mal do pai para o filho ou para a filha. Acontece um conflito entre o casal, o pai e a mãe da pessoa, que são pai e mãe perfeitos, mas são um casal de dois seres humanos que têm suas limitações. E muitas vezes essa mãe, ela vai lá e fala para o filho: ah, o teu pai não presta. Ah, o teu pai não me ajuda em nada. E aí o que acontece, né? A mãe se sente ferida, porque ela cobra algo do seu companheiro, que é algo da relação de casal, que é um problema deles, é uma questão deles, né? E aí o que acontece? Ela se sente abandonada ou se sente ferida pelo seu companheiro. E ela acaba compartilhando as suas dores com os seus filhos. Só que isso é pesado, gente, para a criança, para o filho, né? A relação dos pais é pesada para o filho. Então, o que acontece com isso, né? A mãe faz isso direta ou indiretamente, às vezes nem é diretamente. Às vezes o filho escuta a mãe falando, fala para a tia, por exemplo, tá falando mal do pai para a tia. Só que isso ela acaba com essa atitude, ela rompe uma aliança natural que existe entre o pai e o filho. E a criança, por lealdade à mãe, ela para protegê-la, entre aspas, porque o filho tem uma tendência de querer cuidar do pai e da mãe, ele se alia com a dor dela e aí se afasta do pai. E muitas vezes sem conhecer a história real, que é o pior, né? O filho julga, rejeita e muitas vezes idealiza de forma negativa esse pai, baseado no conceito que a mãe traz dele. É como ela traz uma simbiose na questão emocional com a mãe. Faz uma identificação emocional com o que a mãe sente e transfere isso para o pai. Isso é muito ruim, porque primeiro, isso gera infração das leis sistêmicas, que é sair do seu lugar de pequeno e ir para o lugar de adulto, ir para o lugar dos pais, não é de adulto, ir para o lugar dos pais, querer cuidar da relação de casal deles. Então isso infringe a lei da hierarquia e gera a exclusão do pai, porque quando a gente julga, a gente rejeita, e quando a gente rejeita, a gente exclui. Só que quando a gente exclui o pai, a gente exclui a nós mesmos, porque a gente é 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Os que estão hoje na live que não estiveram ontem, gente, o nosso pai é o pai perfeito para nós. É o pai certo, tá? Porque se não fosse esse pai, não seríamos nós. Se fosse um outro pai, seria um outro pai. Seríamos outra pessoa. Então, assim, o pai, ele é o pai certo para nós, independente de como essa pessoa é como ser humano. Honrar esse ser que disse sim para a nossa vida. Porque o pai e a mãe disseram sim para que a gente pudesse estar aqui. Se eles não quisessem que a gente nascesse, eles podiam ter uma relação sexual que a mãe não engravidaria. Quando a mulher engravida, é porque os dois deram permissão. E isso acontece no plano espiritual, para que possa se concretizar na Terra. Houve um ato de amor e uma permissão. Então é o pai certo sim para a gente. E a gente honra por essa vida que ele deu. E isso já é suficiente, tá? Então só para a gente ter essa noção, tá? Independente se esse pai morreu quando a pessoa era criança, independente se ele foi embora, se só engravidou a mulher e foi embora, ele já cumpriu o seu papel, que era fornecer
a vida para aquele ser que está chegando. Então, se a pessoa é adotada, a gente está falando do pai biológico, tá? Daquele que trouxe o DNA para você. Então, é importante olhar para isso. Então, muitas vezes o conflito que a gente tem com o nosso pai vem de a gente querer tomar conta da relação de casal deles, se aliando com a dor da mãe nas questões de casal deles, tá? Então, prestem atenção para quem tem conflito com o pai, para ver se não tem essa questão também. Quando a gente toma consciência do que tem, das questões, fica mais fácil de curar, tá? Vem cá, Melzinha. A Mel tá aqui, tá se manifestando. Vem cá, vem. Quando é uma situação chamada parentificação emocional, que nessa primeira situação que eu citei ali, já de certa forma pode acontecer, tá? Então a parentificação pode ser causada por isso, por essas questões de a mulher não conseguir lidar com a sua relação de casal e parentifica o filho. Então ela coloca o filho, principalmente é mais comum com o menino, mas pode acontecer com os dois, tá? Como no lugar do parceiro da mãe. Ela parentifica essa criança, seja menino ou menina, tá? Às vezes até menina elas parentificam. E transforma esse filho ou essa filha num confidente. E isso coloca essa pessoa num lugar que não é de filho, coloca num lugar de parceiro, num lugar ombro a ombro. Só que isso é pesado. O filho ele está abaixo dos pais. Ele não está ombro a ombro. A relação ombro a ombro é a relação de casal. A relação pais-filhos é uma energia que flui somente no sentido dos pais para o filho. Só que quando acontece a parentificação, essa mãe está na criança. Essa mãe tem uma criança ferida, certamente. Porque também teve questões com o pai dela. E aí ela traz o filho para um lugar que não é dele. E isso gera o quê? Gera, altera a lei da hierarquia, infringe a hierarquia, infringe o pertencimento, porque quando o filho vai para o lugar do pai, ele exclui o pai. Então isso gera uma bagunça sistêmica. Isso acontece muito assim, ó. A mãe coloca o filho, principalmente menino, né? O pai, por exemplo, sai para trabalhar, tá a mãe com o menino. Ah, o seu pai não tá, você é o homem da casa. Não, ele não é o homem da casa. Ele é o filho. O homem da casa é o seu companheiro. Quando ela faz isso, ela parentifica o menino. E ele se sente na obrigação de assumir um papel que não é dele. Ele é apenas o filho. E isso gera o quê? Conflito com o pai. Gera rejeição do pai. E aí ele não consegue tomar a força desse masculino. E a menina a mesma coisa, não toma a força do pai. E aí não consegue fluir, não consegue ir para a vida. Então, assim, o filho com essa situação, ele não pode mais amar o pai. Porque ele passa a ocupar o lugar do pai. Aí ele não consegue mais amar o pai. Aí isso gera o quê? Culpa, gera raiva, confusão interna, porque ele não sabe quem ele é, não sabe se é companheiro da mãe, se é filho da mãe, se é, não sei, o concorrente do pai ou se é filho do pai. Gera uma bagunça sistêmica. E aí o que acontece? Gera uma incapacidade de encontrar o seu lugar no mundo. Não consegue encontrar lugar no mundo nem nos relacionamentos. Deixa eu ver o que a Ruby colocou aqui. A minha mãe nunca falou nada mal do meu pai, porém acho que foi de forma inconsciente ou pelos traumas dela com o pai dele que chegaram a mim. Rejeição. Sinto muito a falta de proteção. Meus pais se separaram, eu tinha acho que 2 anos. Então, Ruby, pode ter acontecido várias dinâmicas aí, tá? Eu teria que abrir o teu campo para poder ver. Mas assim, quando um casal se separa, é muito difícil que não haja uma parentificação aí, tá? Tu és a filha mais velha? A caçula? Uhum. A caçula às vezes tem uma tendência de querer cuidar, tá? É um instinto, só que é a que menos pode cuidar. É a que menos tem recurso para cuidar. Então, assim, na verdade, o filho não pode cuidar dos pais. Os filhos podem ajudar do seu lugar, né? Quando os pais se separam, muitas vezes a criança carrega para si uma culpa que não é dela. Então, acaba tomando as dores
de quem de quem não de que não devia, vamos dizer assim, né? Acaba tomando as dores de que são dos pais. Então, isso acaba sendo responsável, não pode, não pode. Você pode, só pode ser responsável por ti quando tu tiveres filho, quando eles forem pequenos. Depois não, quando eles crescerem, eles vão para adulto, né? Então é bem importante ter atenção para isso. Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Paulinha, Carlos Fernando, Ana Clara, Bapartu, Célia, Mara Santos, Semente Estelar, boa noite. Pri, boa noite. Ingrid, Magno Ver, Magno Vaju e Semente Estelar. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Então, por isso que é muito importante prestar atenção nisso, sabe? Rubi, amanhã vai ter uma sessão de grupo com dinâmica sistêmica para relação com o pai. Seria legal você participar, se você puder. Começa às 8 horas e vai até às 10h30. Não sei se você está com plantão, mas vai ser bem bom, assim. Vamos fazer bastante dinâmicas, tá? Para curar tudo isso. Boa noite, Ingrid. Bem-vinda, Sheila, Juliane. Então, assim, por isso que é muito importante, né? Olhar para tudo isso e voltar para o lugar de pequeno e passar a olhar esse homem que deu a vida, que é o seu pai, olhar de forma separada para o homem que lhe deu a vida, para o companheiro da sua mãe. O companheiro da sua mãe é uma questão dela. A relação de casal deles é uma questão dela, deles, né? E a pessoa tem que ficar no seu lugar de filho, que é de onde dá conta. Deixa eu ver o que a Carla colocou. Aquela moça de ontem com o filho, seria legal se ela conseguisse participar. Sim, Carla, com certeza. Apesar que essa dinâmica de amanhã vai ser para cura da relação da pessoa com o seu pai. Ali a questão dela seria uma constelação mais direta para o menino, para poder resolver, porque o trabalho de amanhã, a menos que o menino participasse, mas eu acho que em grupo assim não seria legal ele participar, como ele tem a questão do autismo, seria bom que eles fizessem um atendimento particular, sabe? Para estar olhando com bastante tranquilidade. Sim, Rubi, é importante constelar, com certeza, para poder curar isso, sabe? Com a mãe a gente fez um Dia das Mães, mas mais para frente eu trago novamente com a mãe, tá? Mas amanhã vai ser com o pai. Existe uma situação também onde acontece a ausência real do pai. Esse pai pode ter sido ausente fisicamente, ele pode ter falecido, pode ter ido embora. Às vezes o pai parte muito cedo, né? Ou separa da família muito cedo que a criança não acompanha. Não tem esse contato com o pai. Então é uma ausência real. E essa ausência, dependendo da forma como ela é apresentada para o filho, ela pode gerar um buraco muito grande. Porque não é a ausência em si, porque não tem como ter ausência, porque metade da pessoa é o pai, está ali no DNA. Mas a forma como é colocada. Por exemplo, um casal que se separou, isso até pode servir para o seu caso, Rubi. O casal se separou e essa mãe não quer mais ouvir falar no pai, no companheiro, que é o pai da criança. Isso gera uma ausência real com possíveis dores emocionais, porque tem mágoa, tem ressentimentos que essa criança pode se identificar com a mãe e trazer para ela essa dor. E isso acaba gerando trauma com o pai, conflito com o pai. Mas pode acontecer de forma diferente. Pode acontecer que esse casal se separa super bem, assim, super bem resolvido, que ela chega para a criança e fala: "Não, seu pai é o pai certo para você. Seu pai sempre vai estar presente com você, mesmo que ele tenha partido, né? Não esteja mais fisicamente, mesmo porque faleceu. Seu pai sempre vai estar presente porque você carrega ele no seu coração." Essa criança não vai ter trauma, gente.
Então depende muito, né, como é conduzido. Só que a gente tem que entender, hoje nós temos muito acesso às terapias, nossos pais não tinham. Vêm de infâncias com muito ferimento, de criança interior ferida, crianças parentificadas. Então já vem com muita dor. A gente está numa geração de transformar tudo isso, né? Então, deixa eu ver o que é que a Sandra colocou. É complicado, eu sou a filha mais velha de 5 filhos. Meu pai sempre foi muito agressivo, principalmente quando bebia. Resultado, acabei sendo a mãe dos meus irmãos, e uma certa forma, a mãe da minha mãe. Ô, Sandra, muita parentificação aí, hein? E os vícios, às vezes, são repetições de padrão. Às vezes, na árvore ancestral do teu pai, alguém que bebia ou alguém foi excluído, não necessariamente que bebia, mas alguém foi excluído e provavelmente alguém agressivo. Então, essas situações onde tem agressividade, violências, abusos e vícios, teve alguma exclusão grande no sistema. Então, muitas vezes precisa constelar para curar isso, tá? A dinâmica de amanhã vai ser legal para você também, porque a gente vai trabalhar né? Então, é muito importante. E a questão assim, ó, de você cuidar dos irmãos do lugar de irmã é uma coisa, auxiliar os irmãos menores. Agora, você cuidar do lugar de mãe, não. Você está indo para um papel que não é seu, que é pesado. Aí, com isso, você exclui a mãe também, né? Não só exclui o pai, como exclui a mãe. E aí gera uma bagunça no sistema. E também quando você vai para o lugar de mãe da sua mãe, você exclui sua avó. Então, além da hierarquia estar infringida, você está fora do seu lugar. E isso é pesado, aí a sua vida não flui, né? Então, você precisa tomar essa força do seu pai e da sua mãe e voltar para o seu lugar de pequena, né? E auxiliar do seu lugar. Você não pode auxiliar de um outro lugar que não seja o seu, tá? Isso, Ingrid, tenta acompanhar para não perder quando tiver com a mãe a sessão, tá? As responsabilidades que são deles, você tem que deixar com eles, tá, Sandra? Hoje a gente já vai ser uma dinâmica sistêmica mais geral, assim, mas já vai ajudar a dar uma distensionada nessa situação, tá? Bem-vinda, Sheila 88. Bem-vinda, Lê Melicinha. Deixa eu ver o que a Rubi colocou. A minha mãe não falava nem bem nem mal. Ela se dava bem com ele. Nunca vi eles brigando. Ela com ela. Mas eu cresci revoltada com ele pela falta. Por ver todos os meus amigos sendo pai e mãe e eu não. Perfeito, Rubi. A tua criança ficou com uma ferida daquele momento, tá? Quando seu pai saiu. Por isso que você sentiu a falta. Você não conseguiu tomar essa força do pai. Então é importante olhar para isso, né? Curar essa criança ferida, resgatar essa criança. Seria interessante você participar quando tiver sessão para tratar a criança interior, tá? E fazer falas sistêmicas para o seu pai, vai ajudar bastante. Mesmo que a tua mãe não tenha falado, mas a criança é muito sensível também, tá? Então ela pode ter sentido uma raiva, ela pode ter tido emoções negativas que você captou. Também tem isso. Às vezes a pessoa não fala de forma explícita. Isso fica no campo e a criança sente, tá? Também pode ter isso por trás desses sentimentos, né? E na verdade você tem pai. É isso que precisa ser como é que é? Introjetado no seu campo, na sua consciência. Você tem pai. Mesmo que ele não tenha convivido com você, metade de você é seu pai. Então não tem como dizer que não tem. Todo mundo tem, mesmo quando partiu. Isso que é importante a gente olhar para isso, tá? Bem-vinda Mara Ramos, Kate, Ana Flávia, Renata, sejam todos bem-vindos. Então, nessa situação da ausência real do pai, às vezes o pai ele precisa trabalhar, tem pais que saem para trabalhar fora, passam o dia todo fora de casa. E aí, essa mãe fica sobrecarregada em casa e acaba gerando uma falta do pai. A criança sente a falta desse pai, sente como se ele tivesse
abandonando ou, né, ou rejeitando. E na verdade não, ele pode estar só trabalhando. Às vezes chega cansado em casa do trabalho, ele tem que resolver as coisas dele, as coisas da casa, as coisas burocráticas da casa, que antigamente era o homem que fazia, né? As contas da casa, os trabalhos, né, masculinos de uma casa. E muitas vezes a criança ficava um pouco deixada de lado, porque a mãe acaba se incumbindo mais no cuidado com o filho. E esse filho às vezes registra como uma falta. Por isso que é importante olhar para tudo isso, olhar do adulto. Ai, gratidão, Mara Ramos. Boa noite, gratidão. Boa noite, Mirelle. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né, para essa ausência, para ver o que é que está por trás dessa ausência. Tem pais que às vezes saem para trabalhar em outra cidade, passam a semana toda fora. E aí a criança pode sentir um abandono lá na infância. Porque esse pai saiu, ela vê esse pai saindo, ela não entende muito bem porque esse pai saiu. E lá na criança interior registrou como, ah, meu pai foi embora. Ou até escutou o pai dizendo, não, o pai já vai embora. Que tá indo embora porque tem que trabalhar. Aí volta no final de semana, tudo bem. Mas a criança registrou naquele momento como um abandono. E aí gerou o quê? Uma criança interior ferida. Com aqueles sentimentos todos que geram, né? Então, por isso que é importante olhar. Isso tudo fica impresso no campo e gera conflito. Gera conflito com o nosso pai. Bem-vindo, Carlos Fernando, Ademar, Doris, sejam todos bem-vindos. Então, se a gente não consegue, gente, ter um espaço dentro de nós para honrar a parte que vem do pai, o filho pode negar esse lado a ele mesmo. O filho acaba negando a filha, o filho, esse lado, essa parte, essa força que vem do pai, ele a si mesmo. Isso leva à negação do masculino, a negação do masculino para os homens e a negação do seu yang para a mulher também. Todos nós temos nosso yin, nosso yang. Leva a baixa autoestima, leva a medo de se posicionar e leva a culpas ocultas, porque vem culpa também. O filho tem uma tendência de pegar para si a culpa de tudo que acontece com os pais, quando não é, mas existe uma tendência. Então não pode, tem que deixar com os pais o que é deles. Aí tem a situação assim, pais separados com conflito não resolvido, aquilo que a gente falou ali um pouquinho antes, né? Quando não há reconciliação interna entre eles. Porque pode haver uma aparente reconciliação externa. Às vezes faz uma separação completamente amistosa, juiz, tudo bonitinho, mas dentro a mãe tem uma raiva, tem um ranço do seu companheiro. Só que esse companheiro é o pai do filho, é o pai da filha. Esse pai é perfeito para o filho. E aí essa raiva ela fica sendo transmitida. Raiva, mágoa, e aí essa criança vai lá e compra essa dor, né? E muitas vezes os filhos ainda têm mais uma situação que acontece nas relações de casal quando se separam, de colocar o filho como escudo, o filho ou a filha, e chantagear. Isso é muito comum, gente. Chantagear o ex-companheiro com o filho ou a filha. E aí cria uma série de confusões na cabeça da criança. Essa criança cresce com raiva do pai, com mágoa, com coisas que nem são dela. Esse pai às vezes é um pai super legal para essa criança e ela não consegue nem tomar esse pai, não consegue sentir. Porque ela está tão carregada dos sentimentos negativos da mãe que ela olha para o pai com uma lente diferente. Ela olha com a lente da mãe e ela não consegue tomar o pai. Aí ela não consegue nem se abrir emocionalmente para o pai. Ela se bloqueia. E aí gera um conflito, gera uma falta desse pai. E é porque ela acha que se ela amar o pai, ela vai trair a mãe. Na cabecinha da criança, ela pensa isso. Então, ela vai escolher um lado. Geralmente, ela escolhe a mãe, que é com quem ela vive. É muito difícil a criança escolher o pai. Até pode. Quando a mãe encontra um outro companheiro, às vezes pode. Às vezes.
mas é muito difícil. A não ser que a relação dessa criança com o pai seja muito já construída desde sempre. A Doris coloca, viveu exatamente isso. Então a gente precisa olhar, Doris, com outro olhar para o nosso pai quando existe conflito entre o casal. As questões do casal são deles, é pesado para nós que somos filhos. A gente tem que deixar com eles o que é deles. O pai e a mãe são perfeitos para nós e tomar essa força que vem deles. Que bom, Doris, que já mudou muito. Isso é muito bom. É bom quando a pessoa consegue resgatar esse vínculo, tá? Assim, gente, quando eu falo de resgatar o vínculo, eu não estou falando de ter que voltar a conviver. Porque, assim, quando a gente está diante de um pai, por exemplo, que tem narcisismo, que tem transtorno narcisista, ou que tem uma psicopatia, ou que é muito violento, ou que tem, às vezes, questões de abuso, que muitas vezes o abuso é por repetição de padrão, não existe. Gente, na visão sistêmica não existe culpados, não existe vítimas nem culpados. Existem pessoas que estão no amor cego pelo sistema, porque se é amor cego, a gente chama de amor cego, lealdade cega e inconsciente de um ancestral lá de trás que foi excluído e repete o padrão, até que alguém sinta na pele, tome a consciência, busque ajuda e olhe para essa dor, olhe para essa situação e inclua esse ancestral lá de trás que foi excluído. Então, por isso que a gente não julga, não julgamos, mas às vezes o afastamento físico é necessário. E quando a gente precisa se afastar fisicamente, a gente precisa incluir no coração essa pessoa, esse pai, tá? Para que a gente fique inteira. Porque senão a gente fica num emaranhado e os descendentes vão crescer no emaranhado e as coisas não fluem. Por isso que é muito importante. A Doris disse que cresceu, ouviu os dois lados falando mal um do outro. Sim, é péssimo para a criança, né? Quando escuta o casal falando mal, porque metade de você é cada um deles. Então, assim, tem que deixar com eles o que é deles. A relação de casal pertence a eles. Eles são seres humanos, com as suas limitações. Então, eles podem ter conflitos de casal, como nós também temos com os nossos companheiros ou com as nossas companheiras. Então, o filho apenas precisa tomar. Nossa, Doris, pesada a história. É forte, né? Sim, sim. Porque você estava, na verdade, emaranhada com uma questão que era deles, que provavelmente eles estavam emaranhados com alguém lá de trás. Então, tem que deixar com eles o que é deles, tá? Sempre ir para o lugar de pequeno. No final, nós vamos fazer, fiquem na live, não saiam da live até o final, porque eu vou fazer uma dinâmica sistêmica e isso vai ser importante para curar tudo isso, para ajudar a curar, tá? Vai dar uma melhorada no campo. Então, assim, quando a criança escolhe um lado, né, nessa situação, quando tem esses conflitos, leva à dificuldade de confiar no amor. A pessoa cresce com dificuldade de confiar no amor, gente. Dificuldade de construir relações saudáveis e manter vínculos duradouros. Então, muitas vezes, a pessoa tem um conflito no relacionamento amoroso, vai olhar para a relação com pai e mãe, que a raiz está ali. E está ali com os emaranhamentos sistêmicos. Por isso que é tão importante olhar para isso, curar essa relação, tá? Outra situação são segredos ou exclusões no sistema. Exemplo, um pai biológico desconhecido ou não mencionado. Por exemplo, a pessoa se envolve, a mulher se envolve com um rapaz, tem um relacionamento e engravida. E esse rapaz, assim, é um bandido, tá? Vou criar uma história fictícia aqui para vocês. Ela se envolve com um rapaz e engravida de um rapaz que é bandido. E a família não aceita. Então a família, ela vai lá, tem essa criança, ela termina com esse rapaz, tem essa criança e ela omite. Não, nem fala que essa criança tem pai. Não, ele não tem pai. Claro que ele tem pai.
que vai acontecer com essa criança lá na frente, gente? Com ela ou com o filho dessa criança? Essa criança vai crescer, vai ter filhos. O que vai acontecer com ela? Ela vai trazer esse pai para o pertencimento. Seja através dela se envolver com bandidagem, seja através de um filho se envolver com isso, seja através de uma filha dessa criança, quando for adulta, uma filha se envolver com um rapaz que seja bandido. Porque o sistema vai cobrar. Lá na frente vai cobrar, tá? Porque esse pai foi excluído. E o sistema não aceita exclusão. Então, o filho cresce sem a referência desse pai. Ele não tem referência da metade dele. O que acontece? O efeito sistêmico disso é uma sensação de vazio, a pessoa fica vazia. É uma raiva sem explicação. Ele vai sentir raiva porque metade dele não é reconhecido. Essa pessoa vai buscar reconhecimento o tempo inteiro e não vai ter. Dificuldade de lidar com a autoridade ou até com a energia masculina. Então é muito sério isso, né? Até que esse pai seja visto, seja reconhecido. Não importa se esse homem era um bandido, isso a justiça divina, a justiça terrena cuida. Mas esse homem é o pai perfeito para esse filho. Metade dele vem. Esse homem disse sim para a vida dessa pessoa. Permitiu que essa pessoa encarnasse na Terra. O espírito dele, em acordo com o espírito dessa mãe, permitiram que essa criança viesse à Terra. Por isso que é importante honrar esse homem que disse sim para que a vida chegasse até aqui. E não julgar se que ele deixa de ser, porque não importa o que essa pessoa seja, importa que um homem com material genético disse sim para que você chegasse na Terra. É essa a questão do pai, por isso que é o pai biológico, tá? E essas exclusões antigamente acontecia muito, tá? No sistema. Quantos bisavôs, quantos tataravôs foram excluídos? Às vezes não só porque tinham uma atitude vergonhosa, mas às vezes eles construíam uma outra família. Eles saíam, abandonavam a família, e aí a família excluía. Então tem tudo isso, sabe? Que a gente tem que. Ou tinha um filho fora do casamento, que também era mais um excluído, né? Um filho fora do casamento, normalmente ele é excluído da família. Então o sistema não tolera a exclusão, ele vai cobrar lá na frente. Por isso que assim, eu torno a falar. A visão sistêmica é uma visão sem julgamento. Nós não julgamos nada do que acontece. Não julgamos assassinos, não julgamos bandidos, não julgamos pessoas violentas, nem abusadores. Porque esses seres, quando julgamos, excluímos. E eles fazem parte. Tudo está a serviço de alguma razão no sistema. Por alguma razão acontece. Às vezes para trazer um pertencimento de alguém lá de trás. E alguém muito lá de trás. Muito lá de trás. Então a gente não julga por isso. A gente inclui, dá um lugar para aquilo, deixa no passado aquilo e decreta que dali para diante isso não acontece mais. Mas a gente não exclui. Deixa eu ver o que a Mara coloca. A filha da minha amiga está com 25 anos, não consegue se relacionar com ninguém porque os pais se separaram quando ela tinha 5. Hoje ela disse que não quer ter ninguém para não passar pelo que a mãe passou. Sim, isso acontece, Mara. Por isso que é importante ela olhar para as questões, né? Curar essa relação dela com pai e mãe, porque isso tem uma questão que precisa ser curada para que ela deixe as questões da mãe dela e do pai com eles, e curar esse trauma, né? Porque ela está registrada na criança interior ferida. Precisa curar essa criança interior. Então, o movimento sistêmico que cura da criança interior. Seria legal ela fazer, não sei se ela está na plataforma, ela fazer a vivência da criança interior para curar isso. Se você puder recomendar que ela entre na plataforma, quando eu trouxer essa vivência, seria legal ela fazer, tá? Bem-vindos os que estão entrando agora, bem-vinda Vanessa, Ana, Michele. Isso, Mara, convida ela, sim, vai ser muito bom para ela.
Outra situação que acontece, gente, que gera conflito dos filhos com o pai, são projeções e idealizações da mãe. Gratidão, Mara. Boa noite, Ana. As projeções, assim, ó, por exemplo, tá? A mãe às vezes idealiza tanto esse companheiro que o filho nunca se sentiu bom o suficiente, nem ele e nem o próprio pai. Por exemplo, a mãe fala assim: o seu pai era um homem incrível, mas ele sumiu. O que gera na cabeça do filho isso? Uma confusão. Cria junto com uma imagem inalcançável, porque era um homem incrível, com o homem que sumiu, com uma rejeição. Então, isso dificulta o acesso ao pai. Essas idealizações que acontecem, né? As idealizações, elas podem ser positivas e podem ser negativas. A idealização negativa também é aquela mãe que fala tanto mal do pai que o filho começa a enxergar alguém ruim, que muitas vezes não é. É um casal que, de repente, o pai e a mãe já não estão mais funcionando enquanto casal, mas que acaba transmitindo para o filho. Sem entender o seguinte: um casal, quando se separa, houve uma separação do homem e da mulher, enquanto casal. Enquanto pais, eles nunca vão se separar. O nosso pai e a nossa mãe nunca se separam, gente. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Não tem como se separar. Quando a gente tem um filho com alguém, a gente nunca mais se separa dessa pessoa enquanto pais. A gente se separa enquanto casal, mas não enquanto pais. Por isso que os nossos pais nunca se separam, nem quando morrem. Tá? Então é uma coisa que tem que estar bem em mente. Deixa eu ver como é que a Ana coloca. Como que seria essa resolução dos conflitos com o pai através da constelação? Vai ter que pagar com créditos? Sim, a constelação é paga porque senão desequilibra o dar e o receber, que é uma das leis sistêmicas, tá, Ana? A gente não tem como fazer as coisas gratuito. A gente só pode fazer gratuito como um presente, né? Então, quando eu trago uma live, eu trago como um presente, trago um movimento sistêmico. Mas quando eu faço o trabalho de grupo, eu preciso da moeda de troca, para que tenha um equilíbrio entre o dar e o receber. Por isso que precisa ser pago. Amanhã vai ter um trabalho de grupo, que a gente vai fazer várias dinâmicas para trabalhar conflitos com o pai. Embora seja um trabalho de grupo, a gente vai fazer. Eu sempre faço abordagem individualizada de acordo com o que eu vou percebendo no campo de cada um, de acordo com o que a pessoa vai me relatando, tá? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Se causa. Quando o pai faleceu, de. Tá. O filho vive falando bem do pai, quando o pai não era uma boa pessoa. O pai é o pai perfeito para ele, tá? Não cabe o filho julgar se o pai era bom, se não era, enquanto um ser humano. Essa questão, quando acontece essa situação de falecimento, esse pai estava olhando para a morte. Porque provavelmente alguém lá no sistema foi excluído, alguém que morreu foi excluído. Então esse pai já estava olhando para a morte, tá? Causa transtorno, sim, porque essa exclusão precisa ser reparada, né? Precisa incluir. Conheço duas pessoas que o pai faleceu dessa forma e os filhos têm uma vida conturbada, porém falam bem do pai. Que bom que falam bem do pai, porque o pai, ele é o perfeito para os filhos, né? Agora precisa ser olhado para essa questão, tá? Porque tem exclusão aí. Tem exclusão. Alguém foi excluído. Esse pai estava olhando para a morte. Tá? Sempre que tem essa questão aí, quando tem vícios, quando tem é, esse tipo de morte, até assassinato, tá, gente? Às vezes, assassinato acontece por ajuste de contas. Isso acontece. Às vezes, lá atrás, muito lá atrás, na época que tinha aquelas brigas por terreno, fazendeiros, aquelas coisas, um mata o outro. Aquele sistema não incluiu, né? Houve exclusão.
tanto do que foi morto quanto do que provocou a morte. Os descendentes vão espiar isso. Às vezes uma coisa sem mais nem menos, isso vai acontecer lá na frente. Por isso que é importante olhar. Nada pode ser excluído no sistema, tudo tem que ser incluído. Deixa eu ver o que a Ana pergunta. A dinâmica de grupo está 4 créditos, tá, Ana? A constelação não, a constelação é mais porque a constelação a gente abre o campo assim de forma muito profunda e mexe com muitas energias. Então existe, as constelações têm uma média de preço tabelado assim, sabe? E aqui na plataforma a gente já cobra bem abaixo em relação ao preço que é cobrado por fora da plataforma. Então não tem como cobrar menos. Agora nas dinâmicas de grupo eu cobro 4 créditos no trabalho com as dinâmicas sistêmicas e na vivência da criança interior, eu vou cobrar 5 créditos, porque a gente trabalha com um transe de xamanismo terapêutico junto com movimentos da constelação. Então, é um trabalho bem completo. E aí, da dinâmica da criança interior, eu limito em 3 vagas. A de amanhã vão ser 5 vagas, tá? Daí, para esclarecer como que funciona. São 2 horas e meia de trabalho. Bem-vinda, Kate, bem-vinda, Carla, Tatiane. Os dois têm vícios. Você ficou falando ontem, hoje ficou na cabeça. Sim, o vício, ele é trazer pertencimento. Isso aí é... O vício acontece muito assim, quando existe. A pessoa sente rejeição, desaprovação e carência. Quando existe uma exclusão, o excluído se sente rejeitado. Então tem uma energia de rejeição no campo. Essa rejeição pode não ser da pessoa que tem o vício. Pode ser uma rejeição lá de trás que essa pessoa está trazendo por lealdade sistêmica. Mas também pode ter acontecido uma rejeição. Essa pessoa pode ter se sentido rejeitada. Quando um pai parte, às vezes quando escolhe o caminho da morte, né? O filho pode se sentir rejeitado, principalmente se isso acontece quando o filho é pequeno. Pode sentir abandono e rejeição. Então, muitas vezes buscam essa compensação no vício. O vício também é algo que o sistema está pedindo para ser olhado. Muitas situações, gente, são coisas que o sistema está pedindo para ser olhado, tá? O vício é um, o autismo é outro. A psicopatia é outra situação. A psicopatia é um sinal de sofrimento extremo no sistema. A questão também do suicídio é uma situação, muitas vezes, de repetição de situações do sistema. Isso, Carla, o exercício sistêmico é muito bom. Tem na plataforma, Ana. Custa 1 crédito e ele é um exercício para fazer por no mínimo 21 dias. O ideal é fazer pelo menos 90 dias. Deixa eu ver o que a Carla coloca. Uma era uma criança de menos de 4 anos e outra... imagina! Se sente rejeitado, se sente a falta do pai de cara, né? Assim, porque de repente o pai desaparece. Sim. A criança não consegue elaborar a morte, ela não tem entendimento. Então, quando desaparece alguém, ela sente uma rejeição, sente abandono. Sim, sim. O autismo pode ser sistêmico e ele é genético também, né? Porque tudo que é sistêmico mexe no nosso DNA, né? O nosso DNA, gente, é muito plástico, embora a gente não tenha consciência disso, né? Mas as situações, quando elas começam a ser repetidas, elas afetam o nosso DNA. E a gente começa a repetir esse padrão. Ele é sistêmico. Ele pode estar trazendo uma situação sistêmica, sim, tá? Mesmo que a pessoa tenha uma tendência genética, ele pode não manifestar. Agora, quando manifesta, tem uma situação sistêmica. Agora, tem uma situação, gente, que é muito comum. Eu passei por isso, tá? E fui me dar conta que eu tenho falta do pai depois de ser consteladora.
Eu tinha uma relação muito boa com meu pai, muito boa mesmo. E só que quando a gente tem uma relação muito boa com o pai, a gente tem que tomar o cuidado para não sair do lugar de filha e ir para o lugar de companheira do pai, que a gente chama de filhinha do papai. Então a filhinha do papai e o filhinho da mamãe excluem o pai. Hum. Eu vou explicar como é que acontece essa dinâmica. A menina, quando é pequena, tem uma idade que a gente tem aquele Édipo com o pai. Que é a Jocasta, na verdade, né? O Édipo é o menino com a mãe e a Jocasta é a menina com o pai. A menina se apaixona pelo pai quando ela tem 3 aninhos. Só que ela precisa voltar para a mãe. Quando essa mãe tem algum transtorno, alguma coisa, essa menina não volta para a mãe. Às vezes ela tem medo da mãe, ela fica na esfera do pai. Aí ela fica o quê? Fica na criança. Aquela criança que ama o pai. Só que ela ama o pai como um companheiro. E ela faz o que com a mãe? Ela exclui a mãe. Ela exclui a mãe, vai para o lugar de companheira do pai e exclui o pai, porque ela não consegue tomar o pai. Ela não toma a força do pai, a força do masculino. Ela tem um profundo amor pelo pai, mas é um outro tipo de amor. E aí o que que acontece? Ela vai para a vida, ela quer conhecer um parceiro. Ela vai encontrar um homem que também seja filhinho da mamãe, ou um homem que tenha um masculino fraco, para que possa interagir, porque daí transita, né? Entre companheira, entre filhinha do companheiro e mãe do companheiro. Ela não consegue estar no lugar de companheira, porque ela já tem esse lugar preenchido pelo pai. E esse rapaz também tem pela mãe. Então é uma dinâmica, gente, muito complicada. Deixa eu ver o que a Carla colocou. Minha irmã faz isso pelo meu pai, ela é filha do papai e exclui a mãe. Sim, aí quando acontece isso, ela precisa fazer movimento sistêmico para voltar para o lugar de filha e tratar a criança interior, resgatar essa criança. Senão ela não vai conseguir estar alinhada com um companheiro. Nunca vai estar inteira, disponível num relacionamento. Então, que assim, as dinâmicas são um pouquinho diferentes da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. A filhinha do papai foi isso que eu expliquei. A menina se apaixona pelo pai e fica na esfera do pai. O filhinho da mamãe, esse menino, ele não consegue se vincular verdadeiramente ao pai porque ele está emaranhado com a mãe. A mãe parentificou ele. Às vezes ele fica apaixonado pela mãe, no Édipo. E a mãe parentifica esse menino. E aí ele é colocado nesse lugar que não é dele. Então pode acontecer tanto pelo Édipo quanto pela parentificação. Ele fica na posição de companheiro da mãe. E aí, para ocupar esse lugar do pai, o filho precisa se afastar dele. Ele se afasta desse pai, mesmo que esse pai esteja vivo e presente. Ele não reconhece como referência masculina. Agora estou falando dos meninos, tá? Os meninos, como filhinho da mamãe, ele precisa se afastar do pai. Ele não reconhece o pai como pai. Ele reconhece o pai como um concorrente dele. E mesmo que ele seja presente, mesmo que seja um pai que tenta fazer tudo para ele, ele não vai conseguir reconhecer. Não reconhece essa referência masculina. Aí julga, rejeita e se coloca numa posição superior a esse pai. E aí o que acontece? Não recebe a força do masculino. Então essa dinâmica da filhinha do papai e do filhinho da mamãe, gente, leva a consequências muito sérias para essa mulher e para esse homem, depois de adultos. Porque eles não conseguem receber a força do pai. Os efeitos são diferentes, tá, gente? A ausência do pai repercute de forma diferente na mulher e no homem. Eu vou explicar aqui, tá? O que pode acontecer. Então, o que acontece? Esse homem precisa resgatar a criança interior ferida dele, que está lá preso na mãe, voltar para o lugar de filho, olhar a mãe como mãe, não mais como companheira, olhar para esse pai como pai e não mais como um concorrente, casar esse pai e essa mãe dentro de si.
A filhinha do papai e o filhinho da mamãe precisam casar os seus pais dentro de si. Mesmo que esses pais sejam separados ou mesmo que esses pais já tenham partido. Essa é a dica. Então, essa dinâmica leva consequência muito séria para essa mulher, para esse homem depois de adulto, né? Eles ficam órfãos de pai. E essa dor e esse vazio vão se manifestar só na vida adulta, porque enquanto é criança não sente vazio. Está lá preenchido com o amor da mãe, o menino preenchido com o amor da mãe, e a menina preenchidíssima com o amor do pai. Mas aí vai para a vida adulta, tem um vazio, né? Deixa eu ver o que acontece aqui. A Carla colocou. Pode acontecer do pai falecer e ele criar esse laço com a mãe? Pai falecer e ele criar esse... O menino, você fala, mesmo tendo o avô paterno como figura masculina? Pode, Carla, porque o avô é avô, né? Ele pode ter uma referência de aprendizado, de aprendizados e tarefas de homem com o avô, mas o avô é avô, o avô não é o pai, né? Pode ter uma referência como figura masculina, mas não é o pai. Você tomar a força do pai, tá? E aí, se ele acaba criando o laço, fica parentificado com a mãe. E se ele fica... o fato dele ter o avô como uma referência não vai parentificar com a mãe. São movimentos diferentes, tá? Só que ele pode ter a referência masculina do avô enquanto avô, não a referência masculina de pai. E porque o pai falece, se ele vai para esse lugar de laço com a mãe, ele está excluindo o pai. Ele precisa incluir esse pai. Mesmo depois de falecido, o pai e a mãe continuam juntos nesse filho. Não se separam, porque a vida segue através do filho. Não tem separação entre vivos e mortos, do ponto de vista sistêmico. Na energia, a gente está conectado com os nossos antepassados e com o nosso pai e com a nossa mãe. E metade desse menino é o pai. Então, esse casal está casado nele, enquanto pai. Pai e mãe, né? O pai e mãe estão juntos. Não, avô paterno, ele é avô paterno. Se ele supre, ele vai para o lugar, ele sai do lugar dele de avô. Ele vai para um lugar que não é dele. Então gera uma parentificação aí, não pode. Então, assim, o que a ausência de pai pode causar? Eu vou começar com as mulheres, tá? As mulheres nos relacionamentos amorosos. Dificuldade em confiar nos homens. Atração por parceiros indisponíveis, distantes ou semelhantes a um pai ausente, trazendo o mesmo tipo de ausência que o pai trazia. Idealizações, carências, decepções recorrentes com o masculino, necessidade inconsciente de curar o pai nos relacionamentos. A pessoa não sabe nem que está tentando curar o pai, mas tenta curar o companheiro, quando na verdade fica curando o pai. A mulher acaba buscando no parceiro o que não recebeu do pai. Isso gera ciclos de frustrações e dependência emocional. Primeiro que vai pesar para o parceiro. Relação de parceiro é relação ombro a ombro. Não é relação onde um dá e o outro recebe. Relação de pai e filho, o pai dá e o filho recebe. E aí é pesado. Na dinâmica de filhinho do papai com filhinho da mamãe, um fica dando e o outro recebendo. E aí isso gera o quê? Separação. Porque não supre. É pesado. Quando esses dois saem dessa dinâmica, eles aí podem construir uma relação de casal saudável. Mas enquanto está na dinâmica de filhinho do papai e filhinho da mamãe, não. Quando os dois se curam, sim, aí vão para uma relação de casal ombro a ombro. Na mulher também pode afetar a autoconfiança e o merecimento. A falta do pai traz isso também. Dificuldade de se posicionar, sensação de não ser vista, de não ser reconhecida, autoimagem fragilizada,
A pessoa pode sentir que é demais, ai, sou demais, ou então sou de menos. Dificuldade de se sentir suficiente. Porque o pai, a função do pai, além de dar a vida, ele acaba validando essa filha para o mundo externo. E sem essa referência, ela pode duvidar do próprio valor e buscar aprovação constante. Essa força do masculino, quando eu quero dizer que a função do pai é a função do lado yang, essa força tomada, porque às vezes a pessoa não conhece o pai faleceu quando era pequeno, mas essa força tem dentro de si, precisa tomar essa força, né? O sucesso e a vida profissional fica muito abalada também, gente. Medo de crescer, medo de se destacar, medo de tomar decisões importantes, porque a pessoa fica na criança. Conflito entre autonomia e dependência. Quando a mulher toma o pai no seu coração, ela se permite crescer. Enquanto não toma o pai, enquanto a gente não toma a força do pai e da mãe, a gente está na criança ferida, tá? A gente está lá atrás na criança. E a criança não consegue ir para a vida. Não consegue expandir, não consegue confiar no masculino e nem se submeter a ele. Porque a gente precisa se submeter ao masculino. Não é ficar submisso ao, mas é se submeter, é receber essa força. Então a gente acaba não conseguindo também lidar com autoridades. Aí sim a gente precisa se submeter. As autoridades, elas têm a energia do pai, a energia masculina. Mesmo que essa autoridade seja uma mulher, ela está exercendo um papel masculino. E nos homens, o que é que essa ausência pode trazer? Também traz consequências, um pouco diferente das mulheres. Traz uma dificuldade em se reconhecer como homem, e aí acaba permanecendo no menino. Afeta a identidade masculina. O homem que não consegue receber o pai, não recebe essa força, fica no menino ferido. Não consegue se reconhecer como homem adulto. Então isso gera sentimento de inadequação, de insegurança. Gera sentimento, gera falta de modelo de um masculino saudável. Acaba indo para um padrão de repressão ou de exagero na agressividade. Ou ele reprime a agressividade, ou ele fica exagerado na agressividade. Pode ir para esses dois caminhos. Fica sem um espelho masculino. O homem fica dividido entre o medo e a rebeldia, fica dividido entre a submissão e a dureza. Os homens com masculino fraco, eles acabam sendo submissos, porque não tomaram essa força. Também tem dificuldade em se relacionar com autoridades. Desconfiam ou têm desrespeitos por figuras e autoridades. Tem dificuldade de assumir liderança ou tomar decisões firmes. Porque o pai é quem ensina o filho a lidar com as regras do mundo e ocupar um lugar com firmeza. Essa força vem do masculino. Outra situação que acontece com os homens afeta a força de realização e do sucesso. Bloqueios para agir, para empreender, para conquistar. Isso é a força yang. Falta de direção ou de disciplina. Sensação de estar sempre procurando o que falta. Esse homem está sempre procurando o que falta. Então, quando o homem toma o pai, ele se alinha com o foco, com a direção e com o impulso de criar no mundo. Boa noite, Daniele, bem-vinda. Sim, você chegou um pouquinho tarde, tá? Mas ainda vai ter a dinâmica sistêmica, ainda não teve. Estou terminando a parte de explicação ainda da live, a parte teórica. Então, afeta tanto os homens quanto as mulheres, gente. É muito forte o que a falta do pai causa, né? Que os conflitos que levam a essa falta, né? Porque não é a falta física, são os conflitos que temos com os nossos pais, porque eles podem, mesmo já não estando mais presentes fisicamente, estarem reconhecidos em nós. É isso que precisa acontecer, tá?
Então agora a gente vai partir para a dinâmica sistêmica. Eu vou colocar uma musiquinha. Vou convidar vocês a fecharem os olhos um pouquinho. Fecha os olhos. Vou fazer uma respiração profunda pelo nariz. Soltar o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. E solta o ar, pode até emitir um som para relaxar o corpo. Mais uma vez, inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. Vocês podem colocar os pés em contato com o chão. Sentir o seu corpo relaxado, apoiado na sua poltrona. Agora leve a atenção para o centro do seu peito. Visualize uma luz radiante, uma luz rosa. Você inspira, essa luz vai se fortalecendo. Quando expira, ela se expande. Mais uma vez, inspira, fortalece. Expira, expande. Mais uma vez. Inspira, fortalece. Expira, expande, ao ponto de que essa luz se expande até para fora do seu corpo. Você se vê envolta nessa luz rosa, em torno de todo o seu campo. Você está envolvido numa luz de amor, de serenidade, para que possa fazer essa dinâmica. Visualize agora, na sua frente, o seu pai e a sua mãe. Mesmo que você não conheça o seu pai ou a sua mãe, mesmo que você não conheça eles, ou que eles já tenham partido há muito tempo, ou se você é adotado, adotada, visualize o pai e a mãe biológicos. Mesmo que você não saiba como eles são, apenas sinta, sua alma sabe quem eles são. Atrás desse pai e dessa mãe, como se fosse numa arquibancada, você está na parte de baixo da arquibancada. Atrás do pai e da mãe você visualiza os seus avós, para que você possa enxergar todos eles. Seus avós paternos atrás do seu pai, seu avô, sua avó. Seus avós maternos atrás da sua mãe, seu avô e a sua avó, mesmo que não tenham conhecido eles. Agora atrás dos seus avós, seus avós, os seus bisavós. Atrás do seu avô paterno, seus bisavós paternos. Atrás da sua avó paterna, os pais dela também, seus bisavós. Atrás do seu avô materno, os seus bisavós, por parte do seu avô materno. Atrás da sua avó materna, os seus bisavós, por parte da sua avó materna. Atrás dos bisavós, os seus tataravós, os tetravós.
atrás do tetravós, os tataravós, depois os pentavós, hexavós, e vai crescendo um monte de ancestrais. Uma arquibancada gigante cheia de ancestrais. Agora olhe para o seu pai. Olhe para o seu pai. Veja se você consegue fazer uma reverência, colocando as suas mãos na frente do seu peito e baixe um pouquinho a cabeça perante eles. Olhe novamente para o seu pai. Olhe para o seu pai e para sua mãe. Olhe para eles, para a grandeza deles, enquanto o homem e a mulher que disseram sim para que você pudesse encarnar na Terra, nessa vida atual, nessa sua encarnação. Olhem a grandeza desse homem e dessa mulher que, num acordo espiritual, disseram sim para que você chegasse na Terra, independente de como eles são. Independente se eles estão juntos como casal ou não. Independente das suas limitações como seres humanos. Simplesmente pelo fato de terem dado a vida a você. Olhe para eles e reconheça essa grandeza que há. Olhe para esse pai. Você envolto nessa luz rosa. Olhe para esse pai e veja essa grandeza. Apenas sinta no seu coração. Veja se você consegue falar para esse pai. Pai, eu te vejo. Fale para ele, pai, eu te vejo. Você me faz muita falta. Fale para ele. A alma dele escuta onde estiver. E a sua alma também. Isso tranquiliza o campo. Fale para o seu pai, você me faz muita falta. Sei que carrego você dentro de mim. Eu sou 50% você e 50% a mãe. Muito obrigada pela vida. Fale para ele. Eu sou 50% você e 50% você, mamãe. Muito obrigada pela vida que chegou até mim. Querido pai, fale para ele. Pai, sei que carrego você dentro de mim. Hoje sinto que é possível tal coisa. Fale para ele. Pai, eu vejo a sua dor. Eu vejo as suas falhas. Eu vejo as suas limitações. E ainda assim, você é meu pai. O pai certo. O único e possível para mim. Sinta seu pai.
Fale para ele assim: eu aceito tudo como foi. Recebo a vida que veio por você e honro o masculino em mim. Tanto as mulheres quanto os homens, pode falar isso, tá, gente? Porque nós temos o nosso lado yin e nosso lado yang. Fale para o seu pai: recebo a vida que veio de você e honro o masculino em mim. Pode falar para sua mãe também, tá? Querida mãe, eu vejo você. Recebo a vida que veio de você e honro o feminino em mim. E agora, querido pai e querida mãe, com a força que recebo de vocês, eu posso seguir para a vida. Fala para o seu pai e para sua mãe assim: deixo com vocês tudo que é de vocês. Com muito respeito, com muito amor, deixe com eles tudo que é deles. Entregue para o seu pai e para sua mãe. Fale para eles assim: eu sinto muito pelo seu destino. Fale para o seu pai: eu sinto muito pelo seu destino. Você é meu pai. Eu tomo agora você no meu coração. Leve suas mãos ao seu coração e tome seu pai no seu coração. Olhe agora para todos os seus ancestrais, para os seus avós, avós, bisavós, trisavós, tetravós, toda a sua árvore. Olhe para todos eles e fale assim: eu vejo todos vocês. Todos vocês fazem parte. Eu sinto muito pelo destino de vocês. Agradeço a vida que chegou até mim, pelo preço que lhes custou e que custou a mim também. Deixo com vocês, queridos ancestrais, tudo que é de vocês. Vocês são grandes, vocês dão conta. Agora faça novamente uma reverência, levando as mãos em forma de oração na frente do peito e baixe a cabeça para a grandeza da vida que chegou até você. Sinta esse fluxo da vida. Receba. Um gesto de agradecimento. Agora você se posiciona agora de costas para os seus pais. E eles vão colocar, você vai sentir as mãos do seu pai, visualize a mão do seu pai no seu ombro direito e a mão da sua mãe no seu ombro esquerdo. E visualize todos os seus antepassados colocando as mãos nos ombros dos seus filhos. E sinta essa força chegando até você. Fale para você mesmo: eu recebo a vida, a força de toda a minha árvore ancestral. E agora, do meu lugar de pequeno,
que é de onde eu dou conta, eu sigo para a vida. Se visualize dando um passo agora em direção da vida. Envoltos nessa luz rosa de amorosidade, serenidade. Vocês vão voltando por aqui agora. Pode movimentar as mãos, os pés. Tudo bem? Conseguiram visualizar como é que foi a dinâmica para vocês? Alguém quer compartilhar como é que foi? Se alguém quiser compartilhar, quiser levantar a mãozinha, compartilhar, como se sentiu. É uma dinâmica forte, gente, tá? Mas ela ajuda bastante a distensionar o campo e a gente ficar no nosso lugar. Tenho na plataforma, para quem entrou depois, um exercício sistêmico que ajuda a introjetar bastante essa prática. Eu recomendo fazer por no mínimo 21 dias. É um crédito, acho que é 1 ou 2 créditos, não, nem lembro quanto que tá, gente, mas eu acho que é 1 ou 2 créditos. Não, acho que é um crédito. E ajuda muito a trazer essa força, né, do sistema. A Mara colocou aqui, minha mente é inquieta. Tem que ver o porquê que você sentiu a mente inquieta. Você não conseguiu ouvir o final, Daniela, por quê? Por que que você não conseguiu? Você cochilou, Daniela? O que que aconteceu? Ah, que pena, pena. Na quinta-feira, eu não sei se você vai participar do trabalho de amanhã de grupo. Amanhã vai ter um trabalho em grupo, onde a gente vai fazer bastante dinâmicas sistêmicas para a relação com o pai. Então a gente vai fazer de forma bastante aprofundada. Vamos fazer vários exercícios e a gente vai repetir também esse exercício aqui, tá? Na dinâmica de grupo. E na quinta-feira a gente vai falar sobre os avós, os avós. A gente vai fazer também uma dinâmica sistêmica relacionada com os avós. Se você puder fazer a sessão, vai ser bem legal, porque vai conseguir fazer toda essa prática, né? Gente, a gente vai finalizar a live. Eu agradeço a presença de todos vocês. A Daniela pergunta se já está marcada. Você pergunta a live ou a sessão de grupo já está marcada? É amanhã às 8 horas da noite. Mas precisa se inscrever, tá? E a live de quinta, eu acho que eu não anunciei ainda. Vou anunciar. Vai ser às 21h30 também, como a de hoje. Vai ser para a gente falar sobre os avós. E falar mais algumas questões também com relação ao pai. Esse mês todo eu vou estar trazendo bastante coisa com relação à relação com o pai. E eu quero trazer um trabalho de grupo também para a cura da criança interior com o pai. Ai, gratidão, Adriana, um cafezinho quentinho. Gratidão. Para a gente tá curando tudo isso, gente. Eu acho que eu vou ver se eu consigo fazer no sábado. Se tiver quórum para fazer, vocês me falem. Se tiver possibilidade para o sábado, a gente pode estar fazendo esse trabalho de grupo com a cura da criança interior, relação com o pai no sábado, das 2h30 até as 5, 2h30.
até 5 horas, tá? Daí, se tiver 3 pessoas interessadas, eu faço, tá? Eu anuncio e a gente faz, tá certo? Gente, gratidão então, ótima noite. Anotem seus sonhos, tá? A gente mexeu bastante coisa, muita coisa foi falada aqui. Quando a gente traz esses temas para consciência, pode trazer, o inconsciente de vocês pode mostrar coisas, tá? Então anotem seus sonhos. Beijo no coração de todos vocês, até amanhã. Tchau, tchau.